E eu vou te trazer detalhes de um encontro que aconteceu hoje, mais cedo, agora há pouquinho à tarde, entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e jornalistas. Hoje, quinta-feira, dia 18, muita gente já está se preparando para as folgas aí das próximas semanas, do fim de ano. Lá em Brasília, o presidente Lula recebeu jornalistas. Também, antes da entrevista coletiva do relatório de política monetária, Gabriel Galípolo teve ali um café com os jornalistas e também Fernando Haddad conversou agora à tarde com os setoristas, os jornalistas. E nessa conversa falaram de muitos assuntos, o ministro tratou de vários temas, disse, por exemplo, que existe uma harmonia entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda, enterrando aquela história que cresceu ao longo do segundo semestre de que ele poderia estar numa situação assim um pouco desconfortável com o chefe do Banco Central. Ele disse, Haddad, aos jornalistas que a Fazenda e o Banco Central nunca divergiram sobre a direção da política e que o debate que existe entre BC e Fazenda e BC, é sobre a dose do remédio. E Haddad disse que não pode se falar que ele, ministro da Fazenda, e o Ministério da Fazenda são contra a autonomia do Banco Central. Haddad disse que a ponderação sobre a atuação do BC não deveria ferir nem causar tanta celeuma. Esses são alguns dos detalhes desta conversa, mas quem sou eu para falar? Vamos falar com quem estava lá, sentada, em frente ao ministro Fernando Haddad. Cris Norberto, me conta tudo o que aconteceu nesta conversa com o ministro da Fazenda. Boa tarde, Cris. Oi, Naca. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. O embargo que caiu agorinha há pouco, né? Então a gente já pode contar com detalhes e tudo que aconteceu nessa conversa que o ministro Fernando Haddad fez com jornalistas, né? Era um clima ali bastante leve, de certa forma, né? Mesmo com esse ano e essas últimas semanas muito tensas, mas justamente de entrega ali, de balanço. Isso porque o ministro Fernando Haddad disse, inclusive, para a gente ali, naquele momento, de que deve deixar o posto ali até fevereiro do ano que vem. Isso porque ele tem vai tirar férias, dizendo ele, de 2023 ainda, e aí volta então, portanto, já para fazer essa passagem de bastão. E quem fica no cargo? Ele não quis chancelar Dario Durigan, né, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, embora tenha dito que todas as pessoas que andam com ele quer, né, levar para cima, né, e é uma decisão do presidente Lula, é um cargo do presidente Lula, mas se Lula perguntar para ele, é Durigan. Então, portanto, quem fica no cargo dele é quando ele sair do Ministério da Fazenda. Mesmo assim, Haddad evitou dizer que vai se candidatar, né? É um prazo para descompatibilização do cargo, para poder fazer essa candidatura, né? Muito provavelmente para algum cargo eletivo do ano que vem, seja Senado, seja o governo de São Paulo, como tem sido aventado. O próprio presidente Lula falou hoje mais cedo de que o convite foi para o governo de São Paulo, mas que respeitaria a decisão de Haddad. E Haddad diz, mais uma vez, que quer atuar como coordenador de campanha do presidente, mas não disse que ia se registrar como candidato, né? Ele evitou dizer isso, mas confirmando aí que em fevereiro ele deixa a pasta. E aí, outros destaques, você já estava falando, né, especialmente sobre o Banco Central. Haddad disse que Galípolo herdou um Banco Central muito difícil, inclusive dizendo que quando entrou no governo, a taxa Selic já estava em 2 dígitos, em 13,75%, então, portanto, tinham vários problemas. E ele ainda falou que Galípolo não pode falar isso por respeito ao antecessor, mas que ele pode dizer, então, portanto, haviam diversos movimentos ali que trouxeram, né, para o próprio Galípolo, que assumiu esse ano, a gente lembra disso, né, no comecinho desse ano, justamente um ambiente que não era muito favorável na opinião de Haddad. Mas, ao ser questionado, inclusive, sobre esse tema, sobre, né, uma possível interferência ou qualquer tipo de conversa com o Banco Central, Haddad deixou bem claro de que conversar, né, sobre os rumos, enfim, sobre a questão, né, do que pode acontecer, é normal entre
sobre a política fazendária e a política monetária, até porque uma depende da outra. Então, ele defendeu novamente essa questão da harmonia entre as duas políticas. Para a gente finalizar, Naka, que foi uma conversa de 2 horas, a gente conversando, perguntando bastante, eu ali do ladinho dele, né, fazia umas perguntas, consegui fazer algumas coisas, mas Haddad, então... disse que há outras questões aqui no Ministério da Fazenda. Sobre os Correios, ele também comentou, dizendo que o Tesouro Nacional vai dar uma resposta sobre aquele empréstimo de 12 bilhões para os Correios até amanhã, que isso não é um prazo, e sim o Tesouro se comprometeu a dar essa resposta até amanhã. Tem várias outras coisas, a gente está subindo essas matérias, eu e Vitória Queiroz, que participamos deste café, estamos subindo tudo no site para que os nossos telespectadores possam conferir lá tudo certinho, o que aconteceu nesse café. Volto contigo. Tudo bem, Cris. Eu posso, só uma pergunta, você que acompanha o ministro da Fazenda há tanto tempo, ontem, na reunião ministerial, e o relato que você nos traz agora, tá certa a percepção de que Fernando Haddad está mais leve depois que ele botou para fora e confirmou que vai deixar o cargo de ministro? É um outro Fernando Haddad? Completamente, Naka. Dava até para perceber que os cabelinhos brancos dele estavam começando a ficar pretos de novo. Tô brincando. Mas, assim, de fato, foi uma conversa muito leve, né? Ele fez diversas piadinhas, inclusive, conosco ali, né? Fez algumas analogias. Eu participei do primeiro café dele em 2023. O do ano passado eu não estava aqui porque eu peguei férias, mas conversando com os colegas, né, que estiveram nesses 3 anos, a gente consegue perceber nitidamente a diferença que o ministro faz. Ele fez realmente um balanço de entrega ali. Olha, gente, pode perguntar o tanto que vocês quiserem, vou responder tudo. Tudo bem que ele não respondeu tudo, algumas coisas ele evitou ali entrar no assunto, no mérito de fato, mas ele estava muito leve. Ele falou, inclusive, uma das últimas frases que ele disse ali foi: ninguém pode sair daqui triste ou insatisfeito. Então, todo mundo que quisesse perguntar, podia perguntar para ele, que ele iria responder, mas estava com um horário apertado, que ele ainda tinha uma reunião com o presidente Lula. Muito bem, Cris Norberto, percebendo o peso que é ser ministro da Fazenda e a leveza de quem tem dia e mês para sair do cargo. Cris, obrigado pelas informações.